E aí, galera, tudo bem? Mais um episódio do podcast Cérebro do Namura começando. Bom, ao meu lado, como sempre, Luiz Namura, CEO do Grupo Vitae Brasil, referência de empreendedorismo e negócios. Sigam aí, @Luiz Namura, fiquem ligados, várias dicas e insights sobre como fazer a gestão do seu negócio, pensar nas finanças, pensar no crescimento sustentável de empresa. É para isso que nós estamos aqui com essa temporada de mais um Cérebro do Namura. E além de ser um CEO de sucesso, o Namura também é autor do livro Yes, You Can, um guia inspirador para quem deseja levar a sua empresa, a sua ideia para um outro patamar. Também precisamos falar que o Namura é o criador do aplicativo Albert. O Albert, que para quem ainda não conhece, é um aplicativo que é mais do que um aplicativo. Ele é o seu parceiro de negócios que vai potencializar suas vendas. Por quê? Porque com o Albert você oferece cashback aos seus clientes. Então seus clientes podem sempre voltar e usufruir desse cashback no seu estabelecimento, criando essa relação muito mais fidedigna, verdadeira e com recorrência, que a gente sabe que é muito importante para qualquer negócio. Então não perca tempo, acesse agora o QR Code que aparece aí na sua tela, baixe o app, o código é podcast, tudo maiúsculo. Bom, vamos começar o nosso episódio de hoje, mas antes, Namura, no episódio anterior, você ficou devendo para a gente uma dica preciosa, que era como o jovem pode buscar a prosperidade, a riqueza financeira por meio de investimentos, e não deu tempo da gente cobrir esse tópico. Verdade. Vamos começar com isso? Vamos sim. Galera, prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse podcast e vamos entregar então a ouro para vocês nesse podcast. A gente está com um convidado ultra especial, com muita experiência no ramo de negócio, daqui a pouco vocês vão saber quem que é. Mas vamos lá falar um pouquinho de como é que você pode enriquecer. Eu vou citar dois caras que com certeza um deles você conhece. O Einstein é o primeiro, o segundo é o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores americanos. A fortuna do Warren Buffett, a última vez que eu conferi isso, estava em 89 bilhões de dólares. E ele fala que essa fortuna ele começou realmente a fazê-la aos 50 anos de idade. O que foi que esse camarada fez e que está à disposição de qualquer um de nós? Ele, quando abre as palestras dele, ele cita o Einstein. Porque o Einstein tem uma frase muito interessante que ele diz a seguinte coisa: a maior força do universo são os juros compostos. Puta, lá vem o Namura falar de matemática. Não vou falar de matemática. Mas a matemática está na nossa vida para tudo. Então vamos traduzir o que o Einstein quis dizer com isso. Imagina que você tem um gramado. E nesse gramado tem lá aqueles matinhos, acho que chama tiririca aquilo, né? Exatamente. E sai lá, você limpou todo o gramado, tá bonitinho. Aí no primeiro dia você não nota, mas saiu uma tiririca. Você não notou. No segundo dia você também não nota, aquela tiririca, o vento bateu, pum, deu duas outras tiriricas, porque aquilo cresce assustadoramente. E vai dobrando a cada dia. Então no primeiro dia tem uma, no segundo dia tem duas, no terceiro tem 4, depois 8, que é o dobro de 4, 16, que é o dobro de 8, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, aí com 7, 8 dias. Tinha uma, agora tem 1000. Se isso for sua casa de praia, você saiu, cortou todo o gramado e saiu. Uma semana depois você voltou, você nota alguma coisa diferente, mas não nota muito. Só que depois de mais uma semana, os 1024 fica 248, depois fica 496, se eu não estiver errando na conta, 8.000, 16.000, 32.000, 64.000, 128.000. Que loucura! Isso dobra a cada dia nesse exemplo. E aí se você voltou para sua casa de praia um mês depois, você olha e fala, mas que gramado horroroso. Muitos dos processos na vida crescem desse jeito. Esse tipo de crescimento a gente chama de crescimento exponencial. E é esse mesmo crescimento que as aplicações financeiras executam, que é juros sobre juros, juros compostos. É assim que o mercado financeiro fala. Esquece a matemática, mas pensa nesse crescimento. Então, se você colocar o seu dinheiro e daqui a um certo tempo, um ano, ele, por exemplo, dobrar, em 2 anos ele quadruplicar, em 3 anos ele octuplicar, como é que eu falo isso depois? E depois vira 16 vezes maior,
O que aconteceu? O seu patrimônio cresce violentamente. Se você tiver uma calculadora financeira, dá até para fazer esses cálculos colocando 3 ou 4 números ali e ele faz para você, mas o banco faz isso automaticamente para você. O que você precisa ter então para enriquecer? Uma taxa de crescimento, que no mercado financeiro a gente chama de taxa de juros. A gente negocia isso com o banco. E tempo. Tempo é o senhor do crescimento, é o senhor do investidor paciente. Isso fala o Warren Buffett. O investidor paciente consegue enriquecer porque o tempo vai multiplicando os recursos, vai tendo os juros compostos, dinheiro em cima de dinheiro, ou seja, você tem 100, no ano que vem você tem 110, depois os juros vão ser aplicados no 110, não no 100. Desculpa, acabou de falar. Entrou a inteligência artificial que nós vamos falar hoje entrou aqui a Siri. Desculpa. Então esse é o segredo. Por que eu falo que um investidor jovem pode enriquecer? Porque se ele é jovem, ele tem mais tempo. Se teu filho nasceu agora, coloca R$100, se for possível para você, por mês, na poupança dele. Não precisa ser poupança, pode ser tesouro direto, algumas coisas que dão um pouco mais de uma taxa de juros um pouco melhor, você pode negociar com o seu banco. E deixa. Não faz mais nada. Aos 18 anos, a faculdade do seu filho vai estar paga. E se você quiser se aposentar e for jovem, pensa no futuro. Pensa em 30 anos. Você vai ter outros dinheiros para você gastar no carro, na balada, seja o que for. Mas vai ter um dinheiro que você vai colocar ali e vai esquecer. O Warren Buffett fala a seguinte coisa: o maior erro que eu cometi na minha vida foi quando eu tinha uma certa quantidade de recursos, mais ou menos lá pelos 35 anos, eu retirei esses recursos. E aí ele teve que começar do zero. Imagina que no dia 29 do mês ele tivesse 1 milhão. Quanto ele teria no dia 30 se estivesse dobrando a cada dia? 2 milhões. Se ele tirou esse 1 milhão, no dia 30 ele tem que começar de novo, ele vai demorar mais 29 dias para chegar nesse milhão. Então, segredo para resumir. Os bancos, no mundo inteiro, trabalham com taxa de juros compostos, que é esse crescimento de juros sobre juros. Se você tiver duas coisas, paciência e uma negociação de uma taxa adequada para você, 0,5%, 0,65%, isso depende do título que você compra, e deixar lá sem mexer, eu garanto que você fica rico. Espero que eu tenha entregue aquilo que eu tinha prometido. Fizemos em alguns minutos, talvez um tópico que duraria um episódio inteiro, afinal de contas, educação financeira é algo fundamental para você, jovem, entender esses conceitos que o Namura acabou de trazer para vocês. No episódio anterior falamos muito da riqueza financeira. Hoje vamos nos colocar novamente no livro, como o piloto de helicóptero que o Namura é, e vamos entender que o plano de voo também precisa ser conduzido de maneira organizada e segura. Como pousar, então, a nossa aeronave, os nossos negócios na pista correta, de maneira correta, a fim de que consigamos ser perenes. Afinal de contas, um negócio de sucesso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, hoje, tenho um prazer de anunciar o nosso novo convidado, Namura. Ele é o Renato Souza, da Pontes Consórcio, mais um empreendedor experiente que vem aqui trocar um pouco de ideia com a gente sobre a sua trajetória, sobre a trajetória do seu negócio. Renato, seja muito bem-vindo ao Cérebro do Namura. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Namura, pelo convite e por esse momento tão rico aqui para a gente e para a comunidade que a gente está inserido, né? Eu espero que todos que possam participar, assistir esse episódio e toda a temporada, que leve, né, alguma coisa de importante, porque são pessoas importantes que passam aqui também, né? O Namura, pessoa super experiente, o Danilo com toda a sua maestria aí na condução de todo esse papo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, pessoal, então para começar, vou tentar contextualizar de uma maneira mais ampla, para a gente ir depois em assuntos mais específicos. Imagina que você tem um negócio, ele vem crescendo, prosperando, você contrata pessoas, você tem uma boa ideia, está tudo indo bem, mas da onde vocês não podem tirar o olho, ou seja, onde eu tenho que ficar sempre atento para evitar surpresas desagradáveis ou até mesmo um desastre do mercado mudar e você não acompanhar. Namura, contigo. Tem várias coisas que você tem que olhar em negócios, mas tem duas que são fundamentais. A margem de lucro do seu negócio e a participação de mercado que o seu negócio tem. Se você lembra, se não lembra, assiste um episódio anterior, eu falei em
3 conceitos fundamentais que uma empresa tem que perseguir: margem, giro e escala. Margem é a margem de lucro, que eu acabei de falar. Giro é quantas vezes você tem aquele cliente comprando de você. Não basta que ele compre uma vez, vá embora e compre do seu vizinho e nunca mais volte para comprar de você. Você tem que ter ele o tempo todo com receita recorrente. Por isso que aparece muito processo de assinatura de vinho, assinatura disso, porque você está sempre comprando. Então, margem e giro dão o quão saudável é o seu negócio. Se você tiver uma margem muito pequena e um giro pequeno, o seu negócio vai quebrar. Então, procure uma margem razoável. Ah, como é que eu aumento a margem? Vai ver no episódio anterior que eu mostro todas as dicas para você aumentar a sua margem. Mas, basicamente, com exclusividade, você consegue aumentar a margem. Recentemente, teve o show da Madonna. Teve quem ficou um pouco mais para trás. Quem queria aquele espaço mais exclusivo, pagou mais. Parece que o show foi grátis, né? Mas é essa a relação. Exclusividade permite você cobrar mais. Isso é a margem. O giro é o número de vezes que a pessoa vem e compra de você. E a escala é quanto você consegue crescer. Você pode crescer com franquia, com distribuidores, enfim. São esses 3 fatores. Quando eu falo em giro, eu estou falando em comprar mais vezes. Quando eu falo em margem, estou falando na margem de lucro. Quando eu falo em escala, estou falando no share, a participação do mercado. Então, esses 2 elementos, a margem e a escala, são fundamentais para que você tenha uma saúde financeira adequada e perenidade, ok? E o que acontece quando você atinge essa escala, essa margem, esse giro e tem perenidade? Vai sobrar algum dinheiro para você. E aí você vai usar esse dinheiro de 2 formas. Ou você coloca no bolso, ou você reinveste esse dinheiro para aumentar a sua escala, e se a sua escala já é significativa, você não consegue aumentar muito mais, você vai pegar e aplicar em outros novos negócios, que serão negócios que você vai ver se podem crescer. Aí a matriz BCG. A interrogação são os novos negócios. Quando ele começa a crescer, ele vira uma estrela. Quando ele está maduro, ele vira uma vaca leiteira. Quando ele já não dá mais leite, ele vira um abacaxi, você joga fora e descontinua. Então, os 3 conceitos são margem, giro e escala. Aqui eu estou focando mais na margem e na escala, e estou chamando a escala de share de mercado. Renato, você concorda com o Namura? Você tem algum outro ponto a acrescentar? Porque eu imagino que o Renato da Pontes, a Pontes é consórcio, então você está falando exatamente de muito giro, mas você tem um desafio adicional que é a recorrência. Essa pessoa ser bem atendida para recomprar de você outros produtos ou até mesmo renovar o próprio produto que ela comprou contigo. Como é que você enxerga, então, o negócio de uma maneira mais ampla? O que você não precisa descuidar? Primeiro, Namura, parabéns. É claro que essa matriz que você bem explicou é básica, né? A gente pensa muito isso no dia a dia. Um pouco da minha experiência, assim, quando você começa um negócio, às vezes você não tem todo o know-how, ou às vezes não tem toda a estrutura para aquele tocar no negócio. Mas, sim, se você está empenhado naquele negócio, vai em frente. Essa é a primeira coisa que eu passo um pouco da minha história. Vai para cima. Depois que você começa a chegar num plano de voo, vamos dizer assim, tem algumas coisas que eu prezo muito. Então, assim, tem uma frase em inglês que fala que the cash is king, né? O caixa é o rei, né? Perfeito. Então, assim, eu me preocupo muito com o caixa da empresa, com o dinheiro, porque você tem que estar preparado para possíveis eventualidades, exatamente. Imagino que o povo, os empreendedores, o setor agro do Rio Grande do Sul está passando nesse momento. Inclusive, um parênteses aqui, todo o nosso sentimento, toda a nossa atenção para esse povo lá do Rio Grande do Sul, a gente tem feito ações também. Voltando, então isso é um ponto. Outro ponto, eu falo muito do planejamento. Eu vim de uma escola do mundo corporativo, tudo isso, para depois empreender, e aí você tem, no mundo corporativo, você tem até um certificado, né, que vale até mais do que um MBA, do que alguma coisa, que é mitigar riscos, né? Então, a única certeza de um planejamento é que algo vai dar errado. Essa é a única certeza que existe no planejamento, isso eu falo muito. Então, assim, se a única certeza do planejamento é de que algo vai dar errado, imagina eu tocar um negócio sem planejamento. Então, tudo vai dar errado, né? Então, a gente trabalha muito no planejamento, muito no caixa. E aí, um ponto principal, fazendo um paralelo com a matriz que o Namura acabou de comentar, são pessoas. Então, assim, não adianta, assim, por mais que a gente está falando de IA, tudo isso, até ontem eu tive uma conversa com a minha equipe lá falando sobre inteligência artificial.
Assim, nada vai substituir a sua ligação, o seu olho no olho, a sua explicação no tete-a-tete, aquela atenção especial para o seu cliente. Só que para isso, para esse funcionário, para esse colaborador estar empenhado, estar comprometido, o backstage, que é a minha liderança, por exemplo, na empresa, tudo que eu proporciono para ele tem que ser de muito cuidado. Então, a gente tem os nossos valores da empresa e um dos 5 valores nossos é cuidar das pessoas. Então, isso eu levo muito a sério. Então, hoje, eu tenho lá uma equipe de diretos, né, um responsável para comercial e pós-vendas, que é o Everton, tem um responsável por RH, que é a Edivânia, tem uma responsável por financeiro, que é a Paula, e uma responsável por marketing, que é a Natália. Assim, os 4, em toda a discussão que eu tenho com a empresa, os 4 estão juntos. Porque não tem essa de o comercial ser mais importante que o RH ser mais importante que o marketing, o finanças. Não, é todo mundo no mesmo barco. Então, eu acho que essa essência de cuidar das pessoas por trás é o que vai refletir na nossa visão para o cliente. E aí, como você falou de recorrência, imagina que eu sou um prestador de serviço, né, que eu vendo um produto que não é um produto que as pessoas compram recorrentemente. Né? O nosso foco é consórcio, né? A gente representa a Porto aqui no Brasil inteiro, e aí são tickets médios de carta de crédito acima de R$300 mil, que o cliente está fazendo uma realização de um sonho, né? Então, aí, além da recorrência, o que a gente trabalha muito forte? Meu amigo, Danilo, você foi muito bem atendido pela gente, me faça uma avaliação, por favor, me indique. Me indique. Poder da indicação, do marketing boca a boca. Mesmo que você não seja o seu momento de compra, puxa, tem alguém que esteja no momento que eu possa ajudar? Então, porque eu trabalho muito a cabeça da nossa equipe de que nós estamos ali para ajudar as pessoas, para conectar sonhos. Então, esse é o ponto, assim, no geral... Você tem razão, porque quando você vende seguro, você tem a recorrência anual. Agora, o consórcio é algo maior, mais estruturado, que você não vai comprar um consórcio todo dia, todo mês, né? A não ser que você faça investimentos. E aí a gente trabalha, lógico, o consórcio para o primeiro imóvel, para o segundo imóvel, para o imóvel da praia, da fazenda, para o imóvel do Airbnb, para aluguel, para investimento. Então, é lógico que a gente cria todas as alternativas possíveis dentro do mesmo produto. A sua fala me trouxe 3 pensamentos. Recentemente eu ouvi uma frase do CEO do iFood falando assim que o iFood cresceu tanto que o trabalho dele hoje é cuidar das pessoas e as pessoas cuidam da minha empresa. Eu achei interessante esse conceito que ele trouxe. Segundo ponto, do crescimento. Muitas empresas começam com esse DNA de atendimento ao cliente, da exclusividade, e crescem e perdem esse DNA. Tenta deixar tudo muito padrão, perde a essência, e eu acho que é uma causa grande de ruptura nos negócios. E o terceiro ponto que você disse é o fluxo de caixa. Dinheiro é rei, cash is king. A gente sabe que muita empresa quebra no caixa. Então, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Como que equilibra, então, vou começar com você, Namura, como é que equilibra, então, o crescimento de uma empresa? Priorizo o faturamento, priorizo o lucro, cresço mais rápido e o lucro eu vejo depois, ou eu cresço de uma maneira mais ordenada, sempre garantindo um caixa mínimo? Tem regra para isso? E, se não tiver regra, como que você enxerga que é a melhor maneira de fazer, Namura? Bom, antes de mais nada, parabéns pela tua fala. Tem tanta riqueza na fala que ele acabou de fazer agora, que a cada ponto eu ficava pensando, dá para demorar meia hora falando desse ponto, porque são conceitos muito fortes. Parabéns mesmo. Obrigado. Cara, tem 2 coisas só que quebram uma empresa. Mete isso na sua cabeça. Uma ele já falou, cash is king, fluxo de caixa. Olha para o fluxo de caixa todo dia de manhã. Se você escova os dentes todo dia de manhã, então olha para o fluxo de caixa todo dia de manhã, tá? Porque senão tua empresa vai quebrar. Ah, mas dá lucro. Por que eu tenho que olhar o fluxo de caixa? Porque o lucro mede a saúde do modelo de negócio. Um modelo de negócio ruim, ele não vai dar lucro e você vai descobrir isso. Mas o caixa mede a saúde financeira. Entenda isso. Modelo de negócio a gente observa pelo lucro. Se o lucro existe na contabilidade, é porque o modelo de negócio é sadio. Se o fluxo de caixa é positivo, é porque a saúde financeira é sadia. Tá claro isso daí? Então, 2 coisas que quebram uma empresa. Uma, fluxo de caixa negativo durante muito tempo. Chega uma hora que você não aguenta. Aí, quando você vê que o negócio está indo mal, você vai e desconta duplicata no banco. Aí você vai quebrar mais rápido.
Porque as taxas de juros no Brasil são absurdas. Eu não estou criticando banco, eu estou dizendo que é absurda. São absurdas as taxas no Brasil. Então, a primeira coisa que quebra uma empresa é fluxo de caixa negativo. A segunda coisa é falta de cliente. Essa é óbvia, né? Mas, às vezes, por que você tem falta de cliente? Porque você lançou o produto errado, no tempo errado, no local errado. Ou seja, entender o mercado para fazer um lançamento de um produto adequado é muito importante. Para quem é mais antigo, tinha um negócio chamado pager, que a gente colocava lá uma informação, aí ia para uma telefonista, ela pegava aquela informação, bipava para outro cara. Nossa senhora, foi um sucesso absurdo aquilo. Só que se eu tentasse lançar um pager hoje, seria fora do tempo, fracassaria. Então, fluxo de caixa e fluxo de caixa... O que eu falei agora? Falta de cliente. E falta de cliente, desculpe, deu um lapso aqui. Quebra uma empresa. E aí, qual dos dois você vai privilegiar? O fluxo de caixa ou os clientes? Os dois. O crescimento de uma empresa pode ser de duas formas. Você pode querer crescer muito e esquecer o lucro um pouco, o share de mercado, ou você pode privilegiar o lucro e deixar o crescimento para depois. Depende. As startups, por exemplo, elas privilegiam o crescimento. Mas para você privilegiar o crescimento e não olhar tanto para o lucro, você tem que ter algum investidor bancando aquilo, é o equity. Então você pega, por exemplo, essas empresas de mobilidade, qual é a mais famosa do mundo? A Uber. A Uber. Ela durante 10 anos, 12 anos, cresceu no mundo inteiro sem dar lucro. Ah, então eu posso fazer isso desde que você tenha algum investidor. Eu invisto em algumas empresas que ainda não deram lucro. Há 10, 12 anos. Por quê? Porque a gente quer dominar um mercado, um setor inteiro. Então você pode crescer sem dar lucro? Pode, se você tiver alguém que banque esse teu crescimento. Caso contrário, o dinheiro mais barato que existe no mundo é o dinheiro que vem do cliente, porque você não tem que devolver, não é empréstimo. Esse dinheiro você devolve sob a forma de produto, e se tua margem for boa, você tem lucro. Então, se você não tiver ninguém respondendo a tua questão que possa bancar você, você só vai crescer pelo lucro. Se você tiver alguém que banque você, você pode crescer mais e deixar o lucro para depois. Depende da situação de negócio, do mercado que você está e do ambiente que te permite ter o equity ou não ter o equity. Perfeito, acho que resumiu de forma muito precisa a sua fala. Depende muito se você tem um investidor ou não e qual que é o propósito da empresa. Falando de propósito, Renato, então como que você enxerga exatamente essa questão de crescimento versus lucro? Porque a Pontes, querendo ou não, ela já nasceu grande. Ela já nasceu de uma cisão de uma empresa que você era sócio antes. Então, como que foi isso para você de recomeçar, entre aspas, mas reorganizar uma empresa com nova missão, novos valores, sem perder, obviamente, o foco na lucratividade, no caixa? Como é que você complementa esse pensamento? Ótimo. Primeiro, parabéns, Namura. É exatamente isso. Se me dá licença de reforçar um pouco também, principalmente para os empreendedores mais jovens, no começo, se não tem um equity, pense no faturamento. Pense em faturar, mesmo que desorganizado, tal, ainda que tenha, mas lógico, não pode perder a visão de ter um resultado. E aí é o momento que você começa a ter resultado, aí você tem que pular de degrau, tem que subir de degrau, às vezes reduzir até o faturamento para pensar na margem, aí começar a montar seu fluxo de caixa, sua operação. E eu falo muito esse conceito, e aí o conceito que desde as pessoas de RH da empresa até a marketing, assim, do resultado operacional, né? Quando você olha o resultado, o balanço de uma empresa, às vezes uma empresa está com um prejuízo alto no balanço, mas a operação dela é super lucrativa. É onde que está o erro? Está aqui embaixo, na gestão. Endividada. Está na gestão, nas despesas, né? Porque se você pega a receita versus o que aquela operação custou, às vezes dá lucro de 50%. Mas chega aqui, aí é culpa da gestão, você dá prejuízo. Então, eu meço lá na equipe, cada vendedor, e aí por sua escala, por gerente, por diretor, eu faço um DRE por vendedor, que é a operação, que é o resultado operacional. No nosso caso lá na Pontes, o que acontece? A gente... resultado de um spin-off, que nem você comentou, de uma grande empresa do mercado, e a gente iniciou com 120 funcionários, com um faturamento já expressivo. Eu posso te falar, Danilo, de tudo que eu vivi, foi o meu maior desafio. Quero saber então por quê. Foi o maior medo que eu passei como empreendedor, nessa minha experiência de mais de 30 anos entre mercado corporativo e empreendedorismo. Porque assim, você nascer pequeno,
né? Você nascer do nada, com a sua equipe pequena, todo mundo tá junto e vamos. Agora, você pegar uma empresa com 120 integrantes, que na minha concepção, e o impacto, estou impactando mais de 1.000 pessoas na comunidade, esse foi o meu maior medo. Falei, que nem treinador de time pequeno que vai treinar time grande. Não é a mesma coisa. Não. A pressão é maior, a vontade de dar certo é maior. E você imagina que aí a minha maior preocupação no momento é falar, peraí, agora eu sou o Renato, eu sou o novo líder aqui, eu preciso de vocês e vocês precisam me entender como líder e com os meus valores, né? Então, assim, essa identidade do time e outra, um ponto muito importante, desde o primeiro dia fui muito aberto, de coração mesmo, assim, cara, tô aqui, quero fazer o melhor, quero estar junto com vocês, mas entendo o meu lado também, da minha responsabilidade, então eu compartilhei com todos eles. E claro que a primeira atitude minha como líder dessa empresa, falei, vamos trabalhar nossa missão, visão, valores. Então, nossa missão, por que a gente existe? Então, na escala de importância, a gente existe por causa do cliente. Então, e isso está claro em todas as salas lá. Então, na minha missão é cliente em primeiro lugar, segundo, colaborador, terceiro, comunidade e quarto, acionista. Se eu não tiver resultado, eu não volto para esse círculo virtuoso. E essas prioridades estão bem estampadas para a diretoria, colaboradores. No nosso dia a dia. Então, assim, e aí eu vejo o seguinte, que eu tendo um colaborador bem cuidado, eu cuidando da comunidade e eu tendo um resultado, o resultado vai estar no meu cliente. Assim, olha, se você tocou, se me permite, num ponto fundamental. Todo organograma que você vê tem o CEO aqui em cima, o vice, os diretores, os gerentes, supervisores, coordenadores, depende dos níveis que tem. Antigamente, em alguns locais que eu trabalhei, tinha 29 níveis. Eram bem verticais. Eu passei por isso também. Você já passou por isso, né? Não vou nem... Engenharia, você lembra da... Nossa Você, o jovem, olha para cima e fala, vou demorar muito. Não chego lá. Eu me lembro uma vez que eu fui entrevistado num grande banco, o presidente apertou um botão e apareceu uma luzinha que subia na escala. Aquele negócio estava bonito, né? E eu falei, mas o que é isso? Não é, porque eu comecei aqui embaixo, cheguei aqui em cima. Isso pode acontecer com você. Eu falei, pô, mas vai demorar, hein? Uns 200 anos disso. Não conseguiu o emprego. Eu acho que a opinião foi não gostou da minha resposta. Mas pega esse organograma assim, na prática, você pode desenhar um organograma assim, mas sabe o que você faz para entender quem é que manda na empresa? Vira de ponta cabeça. E aí a última linha aqui embaixo, que é o cliente, vai estar lá em cima. E quem vai estar aqui embaixo é quem você falou, é o CEO da empresa. Exato. Então, se você quer construir uma empresa, presta bem atenção e quer liderar, o que é uma liderança de alta performance? É aquela em que você trabalha pelos seus funcionários e os seus funcionários trabalham pelos seus clientes. Você cuida dos funcionários, os funcionários cuidam do cliente e o cliente cuida da sua empresa. Exatamente. Você está aí para se entregar de portas abertas. Você falou um negócio que você começou falando, olha, você bem aberto. Tem um negócio no livro que eu falo, Janela de Johari, onde a gente vê qual é a sua comunicação, se é mais aberta, se é mais fechada. Entregue seu coração para a sua equipe. Se identifique com a sua equipe. Uma liderança de alta performance é uma liderança complexa, difícil, naquela em que você se preocupa com a vida do cara, mas não é da boca para fora. Quando ele está precisando, você está junto dele. Isso começa a espalhar na empresa e eles se dedicam a você. Você quer que teu time vista a camisa? Vista a camisa do teu time. Muito bom. Não? Vocês falando me lembram um amigo que um dia falou assim, Danilo, eu tinha todos os problemas possíveis na empresa. Eu estava com um problema financeiro, problema de caixa, problema de gestão. Eu só não quebrei porque eu nunca deixei de vender. Porque a minha demanda estava sempre lá e eu consegui cuidar pelo menos do cliente. E o dinheiro que entrou, mesmo em época de crise, foi o que me sustentou para consertar, me deu tempo para consertar a empresa. A gente colocou no celular da nossa equipe um botãozinho colado atrás que está escrito assim, venda todo dia, o dia todo. Ou você vende, ou você vende. Não tem outra solução. Ah, mas eu sou o presidente. O Osiris foi presidente da Embraer durante muito tempo. Ele saía nas feiras internacionais e vendia. O Rolim era presidente da TAM. Ele acordava cedo, ia lá em Congonhas, estendia o tapote vermelho e estava vendendo o que era a TAM, o serviço de qualidade e atenção que a TAM dava para o seu cliente. Então, não interessa o nível que você está, do boy ao presidente, todo mundo tem que vender o tempo todo. Eu acho que eu dei um exemplo da Chick-fil-A, que é uma franquia americana, que fatura 8 vezes mais que o maior
franqueador do mundo, você sabe quem que é. Por loja, 8 vezes mais. Por quê? Atendimento. Então, você acha que você não tem diferencial? Atenda com carinho o seu cliente. Sabe por quê? Porque você vai encontrar o maior e melhor vendedor do mundo a custo zero. Sabe quem que é? É um cliente satisfeito. Ele fala para todos os outros, fala coisas fantásticas a seu respeito, ele está fazendo propaganda para você a custo zero. No mundo em que a propaganda está ficando cada vez mais massiva e ninguém aguenta mais propaganda, as pessoas vão atrás de indicação, que você falou. Então, você quer que seu cliente se indique? Não precisa pedir para ele. Você até pode pedir para ele, não tem problema nenhum. Isso é uma técnica de vendas muito adequada, mas ele vai te indicar automaticamente se você prestar um bom serviço para ele. E se me permite rapidamente, Namura, nesse ponto a gente estuda muito, né? Pesquisa de mercado, comportamento do cliente, né? Jornada do cliente, que está muito na moda, né? Essa palavra, que na verdade é o que a gente faz para o cliente, a jornada, né? São as fases que a gente atende. E uma coisa que eu levo muito para a equipe e um cliente satisfeito, ele te indica, em média, 5, no máximo, a 10 pessoas. E o insatisfeito? E o insatisfeito, e aí é o maior risco, que é uma pegadinha muito grande. O insatisfeito fala mal de você para mais de 100. Hoje mais de 10 mil, se ele tiver 10 mil seguidores. Internet, exatamente. Quando então, era... Esse é uma pegadinha que a gente tem que ficar muito atento. Eu me preocupo muito mais com alguma falha, que ser humano, a gente não vou falar que a gente é perfeito, não existe isso. Com a falha e atender bem, estancar e restabelecer aquele cliente. Perfeito. Do que isso que o Danilo colocou, que você colocou, é muito importante. Quando eu comecei no marketing, eu, Santos Dumont e os caras lá... Não, você tá bem. Não. A gente dizia que um cliente insatisfeito divulga a insatisfação para 22. Isso foi verdade. Né? Foi um estudo, né? Um estudo, muito tempo atrás. Hoje o Danilo tocou num ponto. Camarada insatisfeito, ele vai para a rede social. Se ele for um influencer que tiver 10 milhões de pessoas e contar uma história ruim para você, você tá morto. Agora tem uma coisa que eu gosto muito. O cliente que fica insatisfeito, mas fala, esse cliente vale ouro. Porque ele diz para você por que ele está insatisfeito. Se você tiver a competência, a capacidade, estiver antenado e resolver, ele também vai falar para 1 milhão de pessoas que seguem ele que você resolveu o problema dele. Então, cuide muito bem desse detalhe, porque aí tem um ouro do marketing que pouca gente percebe o valor disso. Eu adoro o cliente que duvida que eu vou entregar aquilo. Porque ele não está dizendo que não quer, ele está dizendo que duvida que eu vou entregar porque eu estou fazendo uma oferta muito boa. Você não vai entregar isso. Na área lá da máquina lá que transforma lixo em energia, a Vorax, todo mundo duvida que a gente faça isso. Aí leva para ver a máquina, o cara fica de queixo caído. Esse cara que poderia ser cético e advogado contrário, ele passa a ser um advogado a favor do negócio. Então, cuide como ouro do seu cliente, que o seu cliente vai cuidar do seu bolso, do seu negócio. Sabe o que é interessante? Antes da gente começar, eu estava conversando com sua equipe de marketing aqui fora do ar, Namura, e eu falei que no programa de TV que eu faço, engraçado, né, você tocar nisso. Eu falei assim, todo mundo que eu senti um brilho no olho a mais ou que o negócio tinha um potencial a mais, em algum momento do programa citou atendimento ao cliente como um valor fundamental. Eram as pessoas que se adaptavam para atender o cliente dela, não o setor, o cliente dela. Perfeito. E Renato, você voltou 2 vezes nas suas respostas em cultura e identidade. Eu já percebi que você se preocupa bastante com isso. Então eu também vou voltar em algo que você trouxe no começo desse episódio e a gente não explorou ainda, que é essa questão exatamente de como crescer sem perder o DNA. Você começa um negócio pequeno, com alta customização, é o que você falou, nenhuma inteligência artificial vai substituir você pegar o telefone e conversar com um cliente. Aí você começa a crescer, começa a robotizar, afinal de contas, existem tarefas que precisam sim ser robotizadas e automatizadas, mas você começa a crescer e começa a perder o tato, começa a perder a customização. Como que você enxerga isso, então, para a importância de um crescimento sustentável nos negócios e como que você faz para conseguir crescer com lucro, sustentabilidade? Você não consegue ter lá 1.000 pessoas telefonando. Sim. Você vai ter que encontrar um equilíbrio entre tecnologia e customização. Como é que você enxerga isso? Bom ponto, Danilo. Assim, primeiro que a gente trabalha muito? Eu trabalho muito a descentralização da liderança. Então, assim, eu foco muito na cultura da empresa, dos nossos valores e dos nossos procedimentos, e aí a parte técnica, muito forte desde a liderança. E formação de líderes.
Então, imagina que hoje eu tenho uma equipe na parte comercial de 150 pessoas, 120 são vendedores e 30 líderes, né? Qual que é o meu objetivo? É que cada vez mais essa cultura seja disseminada de cima para baixo, de cima a baixo, e esses vendedores, eles são o maior foco da gente de treinamento em liderança, skills de liderança para que ele seja o novo líder. Esse é um ponto para você. Agora, se eu pego e penso em centralizar, não, tudo comigo, meu diretor comercial, então, várias vezes no caminho da nossa empresa e antes também, a gente dividiu grupos. Então, peraí, um diretor não pode estar com 10 líderes debaixo dele. Vamos fazer um split. Vamos virar uma superintendência, 2 diretores, cada um com 5, tudo para você fazer o mesmo conceito de capilarização e de descentralização da liderança. A sua proporção de líder para vendedor é bem boa, 1 para 4. Exatamente. 30 para... Exatamente. Hoje está assim. A capacidade é maior, mas eu prefiro muito mais ter capacidade livre, promover a liderança do que o contrário. Então, e aí eu tenho punch, tenho tempo para formar mais parte técnica, mais vendedores. É o que está acontecendo na empresa. Imagina que eu comecei em janeiro com 120 integrantes, hoje a gente está com 200. Então, 4 meses. Mas por quê? Porque eu preparo primeiro a liderança, prefiro ter um líder com 2, 3 vendedores do que o contrário. Então, assim, esse é um ponto. E outra coisa também que a gente trabalha muito forte no planejamento é de buscar mitigar riscos do mercado, entender o mercado e buscar opções. Então, assim, eu estou a todo tempo respirando tecnologia, respirando oportunidades e levando para a mesa, para dentro da empresa. Então, assim, para eles também respirarem a mesma coisa que eu respiro e sentirem a responsabilidade, falar, puxa vida, isso aqui dá, não dá. Então, são vários projetos que eu acho que através de projetos, de entender o mercado, trazer concorrência, aprendizados, erros, falhas, a gente consegue manter a oxigenação do sistema. Eu falo muito lá que o sistema se autofiltra, né? E é natural. Então, o vendedor, colaborador que começa com a gente, assim, imagina que o nosso turnover nos primeiros 3, 4 meses, ele é alto. Mas depois de 4 meses, 5 meses que a gente fala que atravessou a maré... Mas é um momento ideal para você ter esse turnover alto. Exatamente. E aí eu vejo isso como investimento. Eu não me preocupo com isso. Já filtra quem tem o perfil. Exatamente. Então, é nessa linha que a gente trabalha muito. Namura, eu vou evoluir a pergunta para a gente ter uma linha cronológica. O que o Renato falou é perfeito. Eu vou descentralizar. Eu vejo muito do seu mercado e acompanho você e vejo como o treinamento já é algo natural para vocês. Estão sempre formando, treinando campanhas de marketing. Eu sou um fã do setor, porque eu acho que ainda mantém muito do marketing raiz que a gente perdeu e massificou, como você disse, Namura. E aí nós somos líderes de negócio, nossas empresas estão crescendo, a gente tem que descentralizar, a gente ouve falar que é importante criar lideranças, e é mesmo. Qual que é a linha tênue entre delegar e delargar? Você fica muito longe, você começa a delegar demais, e aí na hora que você vê, você já está delegando estratégia da sua empresa. E aí nós temos um problema. Como é que você vê isso, Namura? Cara, que frase fantástica. O Renato está fazendo um trabalho precioso. Primeiro, a diferença entre delegar e delargar é o treinamento. Quando você não treina, você delarga. Quando você treina, você delega. Não dá para delegar sem treinar. Empresário que não entender a seguinte coisa, que toda empresa, seja qual for, é uma empresa de educação, está morto. Eu falo pro pessoal, a minha equipe, toda segunda-feira eu treino a minha equipe das 8 da manhã às 7 da noite. Toda segunda-feira há anos. E eu falo, vocês não trabalham aqui, vocês fazem um MBA aqui. E todo mundo entende isso. E as pessoas com conhecimento, elas ficam empoderadas. Então, para ele fazer tudo isso que ele quer fazer, descentralizar, só se você capacitar as pessoas adequadamente. O que você centraliza e o que você descentraliza? Fica essa dúvida. Centraliza a cultura. A cultura não se descentraliza. Cada nicho tem a sua cultura. Isso dá briga. Uns acham que deve fazer de um jeito, os outros acham... Não. Aqui na nossa cultura, ela tem 5 palavrinhas que estão na palavra Price. Perseverança, resultado, inovação, colaboração e equilíbrio. Num desses nossos episódios eu expliquei um pouquinho melhor. Essa é a nossa cultura, todo mundo respira. O boy sabe o que é o Price,
o CEO sabe o que é o E price. vive, né? E vive. Isso é o mais importante. Então, se você faz da sua empresa uma empresa de educação, que é o que o Renato tem, ele tem uma empresa de educação, ele está formando as pessoas. Alguns não vão gostar daquilo, em 3 meses vão sair. É ótimo que saiam, porque não vai ter laranja, desculpe, podre, atrapalhando as pessoas. Ele tem uma cultura, essa cultura é disseminada e essa cultura impregna todo mundo. Quando a cultura é disseminada, impregna e é forte, a base tem poder de decisão. Não precisa consultar a ele, a mim, ao Magri, para saber o que é certo e o que é errado. Já sabe o que é certo e o que é errado. Se tua mãe falou para você, não rouba a canetinha, não rouba a borrachinha do outro, aquilo está impregnado. Quando você tiver adulto, está impregnado em você. Isso é cultura, isso é educação de alto nível. Então, você descentraliza para que as pessoas possam crescer, tendo dado cultura sólida, centralizadora na cultura, nos conceitos, para que eles possam ter poder de decisão sem depender do papai ou da mamãe. É basicamente isso. Me permite, Danilo, traduzindo isso em números lá na nossa empresa, eu tenho esses dados, né? O RH monta com a gente lá. Hoje a gente está investindo em tempo 38% do tempo do nosso colaborador em treinamento. É muito tempo. Então, muito tempo. De 12 meses, a gente está falando que 4 meses, praticamente, esse colaborador está numa discussão com o líder dele, está numa discussão em grupo. Vocês estão medindo isso? Medimos. Inclusive, eu estou com esse dado muito fresco, porque eu falei, caramba, deixa eu dar uma estudada no mercado, a gente estava falando de IA e tal. Eu acho que os Estados Unidos, que é um dos países mais desenvolvidos em tempo de treinamento, investimento e tempo em treinamento colaborador, eu acho que é 14% ao ano. O Brasil beira os 5% ao ano, na média. Então, assim, a gente está falando de 7 vezes mais que a média brasileira. E eu vejo isso como investimento. Eu não vejo isso como linha de despesa. Então, é engraçado porque muita gente fala, eu treino, despesa. O camarada vai embora. Tudo bem, problema. Você vai ter outro. Ele vai enriquecer o mercado também. Vai. Né? Eu prefiro um concorrente no meu nível sem dúvida. de desenvolvimento, de trabalho, do que um concorrente fraco que está danificando o mercado. Não tem ética, tudo isso. Eu não me preocupo com isso. E aí, se você está pensando no custo do treinamento, começa a pensar no custo da falta de treinamento. Sua empresa vai quebrar. Exatamente. E vou complementar, porque no meu caso, que é logística, eu tenho galpões espalhados no Brasil, em momentos diferentes de maturidade, com regionalidade muito presente, motorista na rua, e a gente tinha esse problema, processos diferentes, pessoas diferentes. Qual que é a mensagem que você tem que unir todo mundo? A gente fez um trabalho, não importa o galpão que você esteja, o carro que você esteja dirigindo, você ajuda a salvar vidas, porque você está conectando hospital com indústria. Acabou. Então, se você for no galpão mais distante que eu tenho hoje, o menor, ele sabe que ele está ajudando a salvar vidas. Isso resolve um problema para você, empreendedor, de rotina, muito grande. E aí depois, obviamente, você potencializa com treinamentos mais sofisticados, mais direcionados. Mas deu a base, né? Buscar também parcerias do mercado, né? Porque, assim, você não vai conseguir desenvolver tudo dentro de casa, como que a gente falou da universidade. Então, por exemplo, eu tenho consultorias só para a área comercial, eu tenho uma consultoria específica só para liderança. Então, por um acaso, toda a nossa liderança foi vendedor um dia na empresa. Não que seja uma regra, mas se a gente está formando, natural. Então, assim, um vendedor, quando ele vira gerente, ele tem uma trilha de treinamento que são 6 meses. A primeira coisa que eu faço é um assessment, através do DISC. E aí tem uma trilha de treinamentos de feedback, comunicação não violenta, co-desenvolvimento, para em 6 meses eu falar, fulano, você está certificado a ser gerente. Então, é aí que daí para frente. E a mesma coisa para diretor, coaching de equipe, e que palavras modernas, palavras que estão na moda, são muito depreciadas, mas aprenda e pesquise, porque tem coisa séria nesse termo. Então, assim, a gente tem uma liderança, um treinamento para liderança nossa muito, muito profunda, né? E aí vale a parceria. Porque eu não vou me aprofundar em coach, trazer algo... Não, se tem uma empresa que está aí no mercado, que está especializando e todo dia está estudando isso, por que eu não vou trazer isso para dentro da empresa? Perfeito. Né? Às vezes até o elemento externo atrai mais atenção do que você repetir toda vez o... E o que ele está colocando é muito simples. Ou você faz para construir um prédio, ou você tem uma estrutura sólida, ou você não constrói o prédio. Depois do terceiro andar ele vai desabar, porque a estrutura é fraca. Uma construção desse tipo que você está vendo aqui, dá para construir um prédio que vai para o mundo, porque o alicerce, que é a cultura, é a forma de formar as pessoas, é tão bem executada, que isso dá para você levantar uma empresa gigantesca. Você
levanta uma empresa gigantesca sem valores, sem treinamento, sem cultura. Por isso que eu digo, toda empresa é uma empresa de educação. Se não for, vai quebrar um dia. E como é bom a gente, como cliente, entrar num lugar e ser atendido por uma empresa que tem treinamento, que você sente que os processos funcionam, que o treinamento está presente, né? Nós, como cliente, a gente gosta de ser servido dessa forma também. E tem um ponto para esclarecer, acho que você tocou, se você me permite, Danilo, que é a seguinte coisa. E a inteligência artificial que está chegando aí? O que vai ficar para ela, o que não vai ficar? Eu costumo dizer para minha equipe, você não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas você vai ser substituído por quem sabe usar a inteligência artificial. Tem coisas que a inteligência artificial vai fazer mais rápido do que qualquer outro ser humano. Se você não fizer na sua empresa, o outro concorrente vai fazer na empresa dele, você vai ficar para trás. Então, pesquisa, por exemplo, de mercado, algumas pesquisas, a inteligência artificial faz isso com a maior velocidade. Mas o atendimento humano, tudo que for relacionado com emoções, fica para o ser humano. Tudo que for relacionado com processos, pode ir para a inteligência artificial. A gente vai ver mais ou menos nos Estados Unidos em torno de 62% dos empregos de alta tecnologia saindo da mão dessas pessoas. Eu tenho programadores meus que estão preocupados, dizendo, pô, eu vou perder porque meu local. Não, você não vai perder seu local. Você simplesmente vai pedir para ele fazer o código, que é um negócio cansativo, chato, é como se fosse datilografar alguma coisa antigamente, e você vai analisar o código. Vai te sobrar mais tempo para refinar aquilo e falar, pô, falta tal coisa. Então, se lá 60% dos trabalhos vão ser impactados pela inteligência artificial, no Brasil em torno de 42%, na África um pouco menos, 27%, não dá para discutir com a realidade. Você tem que entender esta realidade e se adaptar a essa realidade. A maior característica humana é a adaptação. Se nós estamos aqui, é porque aquele macaco lá atrás, a gente se adaptou e virou o que nós somos hoje. Então, não vire o macaco da próxima geração, se adapte. Não combata a inteligência artificial, use ela de forma inteligente. Bom, vamos usar a nossa analogia de voo. Estacionamos, pousamos a nossa aeronave e agora a gente tem que reabastecer para o próximo voo. Um ponto que eu também busco lá do começo desse episódio, que o Namura falou da matriz BCG. Temos uma empresa perene, crescimento, treinamento, e aí temos um portfólio de produtos ou serviços, e aquele produto que foi aquele primeiro produto que você criou, que foi sua vaca leiteira por muitos anos, começa a se tornar um abacaxi. Começa a entrar em declínio, o mercado já ultrapassou aquele produto, ou de repente você investe tempo e tecnologia em um novo produto que não vira, e fica aquele abacaxi e você fica preso nele, poxa, mas eu investi tanto tempo e dinheiro, não vou largar o osso. Eu acho que essa é uma das decisões mais difíceis para qualquer empresário, jogar o abacaxi no lixo, mudar o portfólio da empresa quando necessário. Como que vocês enxergam essa questão? Vocês já passaram por algum exemplo parecido que vocês poderiam compartilhar, ou algum caso de mercado de sucesso onde a reinvenção, a tomada de decisão rápida para mudar o portfólio, mudar uma estratégia ruim, fez toda a diferença no sucesso da empresa? Quem quer começar? Namura? Renato? Já tive. Vamos lá. Já tive, como todo empresário tem. Uma vez meu pai me disse a seguinte coisa que eu nunca mais me esqueci, porque ele também foi empresário. A melhor forma de você ganhar dinheiro é parar de perder. E quando você tem um abacaxi na mão, se ele já é um abacaxi... no tempo certo, né? Ele era alguma coisa valiosa, não é mais, então joga fora. Eu fui dono de uma gráfica, porque nas minhas escolas eu tinha que imprimir materiais, e gráfica fazia sentido. Só que eu comecei a perceber que eu utilizava a minha gráfica durante 20%, 30% da capacidade dela, os outros 70% ociosos. Como eu não prestava serviço para fora, quando você faz as contas, você fala, meu Deus do céu, estou pagando para trabalhar. Vendi a gráfica. Eu gostava daquilo, eu achava interessante, tal. Poderia ser um negócio, um core, mas o meu core era a educação, não era aquilo. Tá cheio de negócio maravilhoso e interessante que te chama a atenção. Então, se ele virou um abacaxi, você tem que ter uma decisão racional e não emocional. Eu tinha uma pequena maquininha, hoje eu tenho um parque, seja lá o que for. Não está dando dinheiro, é um ralo. A melhor forma de você começar a ganhar dinheiro é parar de perder dinheiro. Então, isso é muito importante. Quanto aos tipos de produto que você tem, eu costumo dizer que você tem dois tipos de produto, o produto de valor alto e o produto de valor baixo. Qual dos dois você vai ter? Depende. Você pega Armani, faz
desfiles maravilhosos na Itália, em Milão, em Paris, em Nova York. E aí, aqueles desfiles são roupas para chamar atenção para a marca e ganhar, obviamente, visibilidade. Depois disso, vai vender alta costura. E alta costura é para um público muito pequeno com preço muito alto. É o público que o custo faz o preço. Seja lá qual for o custo, eu boto o preço que eu quiser muito alto e as pessoas vão comprar. Mas ele tem o Armani Exchange, por exemplo, Empório Armani, alguma coisa assim. E eu vou lá e compro e é mais barato. Isso é o que a gente chama de cauda longa. Você pode ter poucos produtos de alto valor com uma certa marca e muitos produtos de baixo valor para ter o seu composto de marketing equilibrado. Não vai usar exatamente a mesma marca para os dois, porque você vai cometer um erro. Então, basicamente, Danilo, esse é o conceito que eu tenho em relação a essas questões que você bem colocou aqui. Muito bem. Muito Renato, como que você complementa? Eu complemento, obrigado, Namura, é exatamente isso. São 2 pontos que eu vejo muito. Principalmente eu discuto isso com os meus pares, com meus colegas de profissão, para não falar concorrentes, né? Porque eu vejo assim. Então, a primeira coisa é sempre estar respirando alguma coisa nova, tal, como líder e na minha área de novos negócios. Porque num momento desse, você fala, puxa vida, tem alguma coisa aqui que a gente comentou, que começou com uma bezerrinha, amamentou e está virando uma vaca, vai substituir essa vaca. Esse é um ponto. E outra coisa é pensar muito no mercado que a gente está inserido. Imagina que eu, como uma empresa que representa o aporto, que vende o consórcio é um produto que o cliente, se ele for... o cliente são 200 meses de parcela, são 16 anos, arredondando aqui. Então, assim, se eu pensar como consórcio só naquela parte, no primeiro ano, que é o primeiro ano que eu como um elo entre o cliente e a administradora, que é onde eu recebo o meu faturamento, assim, eu quebro. Então, assim, eu tenho discutido muito o produto consórcio. Porque, assim, o que vai acontecer com esse cliente se tiver, por exemplo, uma situação... Então, o consórcio tem vários produtos, várias variáveis, produto com parcela reduzida, produto com lance embutido, isso é outro tema, outro dia. Inclusive universo. O ensinamento do próprio consumidor de consórcio. Exatamente. Né? Mas o que acontece, por exemplo, vamos pegar um exemplo, com parcela reduzida, que é um produto muito bom que a gente tem. Mas o que acontece com esse cliente na metade do plano se ele não foi contemplado? Quanto que vai virar a parcela dele? Será que ele vai ter condições? Será que vai aumentar muito? Então, assim, eu levanto muito essa discussão e discuto com as administradoras, que até desde quarta, de 1º de maio a 3, a gente estava no Congresso Nacional, a gente discutiu muito isso. Então, assim, de novo, eu pensar como negócio, mas pensar como o mercado, porque se esse mercado acaba, daqui 10, 15 anos, o que vai acontecer com o meu negócio? Claro. Né? Então, assim, eu penso muito nessa linha e promovo essa discussão junto com meus pares. É isso que a gente tem feito muito. E, de novo, respirar coisa nova, sempre estar respirando, trazendo, discutindo, que uma hora a gente... Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, se você está fazendo a sua empresa funcionar, quem está fazendo ela crescer? Né? Muitas vezes você fica preso ali na rotina, para de respirar, para de beber água nova. Exato. E vai ficando para trás e você nem percebe que ficou. E nunca, você empreendedor ou aspirante a empreendedor, nunca pensar só no seu umbigo, só no seu negócio. Não, vou ficar rico em 2 anos e depois o que acontecer, dane-se. Não, cara, eu prefiro não ficar rico em 2 anos, ficar rico em 20 anos, mas ter um mercado por 50. Né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto da perenidade, da sucessão e da sustentabilidade do seu próprio negócio. Você percebe isso que ele está falando? Isso é cultura. É por isso que a empresa é sólida, porque tem essa cultura. Ele transmite isso aqui para você, transmite para os funcionários dele. Renato faz as pessoas entenderem esse processo longevo. E quem quer ficar rico em 2 anos, não vai ficar na empresa dele. Não. Olha, pessoal, conteúdo de altíssimo nível para você que é gestor, empreendedor ou quer empreender. E isso não é novidade, né, Namura? Cada episódio a gente ensina e aprende um pouquinho também. Todos nós. E se você não teve a oportunidade de conhecer ainda o Cérebro do Namura, assistir outros episódios, acesse já o canal, vasculha lá, que tem todos os episódios, tem os cortes para você beber água limpa e aprender conceitos importantes de empreendedorismo e gestão. E falando em conhecimento, a gente não pode deixar de lado o nosso fiel companheiro, o livro Yes You Can, que permeia, né, todos os nossos capítulos. Vamos tirar o Einstein aqui de cima. E aí, Namura,
o livro Yes You Can, que é praticamente aí um guia, um exemplar para quem quer repaginar, repensar o negócio e começar também, certo? A ideia desse livro foi que depois de mais de 30 anos, minha equipe fala 40, vamos diminuir um pouquinho. Depois de 30 anos, todo mundo falando, poxa vida, coloca essas ideias no papel para a gente poder consultar. A gente resolveu escrever esse livro aqui. Alguns têm chamado, e eu fico muito lisonjeado, como a Bíblia do empreendedorismo, porque aqui tem coisas do dia a dia. Conversar com um camarada como o Magri, como o Renato, vocês estão vendo a qualidade da informação que esses caras trazem? É gente que está no campo, é gente que tem conhecimento teórico, mas aplica aquele conhecimento. Só adquirir conhecimento, curso em cima de curso, não vai levar você a lugar nenhum se você não aplicar, porque é só a aplicação que solidifica esse conhecimento. E aqui tem um livro que tem conhecimento aplicado, então o que está aqui, com certeza, foi feito para ajudar você. Toda a renda desse livro não é para a gente, é para instituições de caridade, Instituto Semear em São José dos Campos e Jã em Jacareí. Então, se você quiser, entra aí no meu Insta, né? @LuizNamura. Não é um jabá, é simplesmente para te ajudar mesmo. Isso daqui tem 40 anos de conhecimento que podem te ajudar no desenvolvimento do seu negócio. Renato já tem um exemplar dele também? Também, ontem eu paginei bastante capítulo lá, muito, muito interessante. E está na minha mesa do meu escritório. Então, Que legal. Já foi para a cabeceira. vai para cabeceira. E você que está assistindo aí, ficou interessado, acessa agora o QR Code que está na tela para os telespectadores do Cérebro do Namura ter um descontinho especial para você adquirir o livro. Conecta aí, já clica não estou ficando muito antigo. Já mira a sua câmera e acessa o QR Code no episódio. E lembrando também que esse podcast tem oferecimento do Albert, que é o aplicativo que dá o verdadeiro cashback. Se você já é um associado, acesse agora, utilize o código podcast, tudo maiúsculo, e comece a usar gratuitamente o app. E se você é o proprietário de um negócio, quer fazer parte desse ecossistema, entre em contato também com o time e cadastre o seu estabelecimento. E para encerrar esse episódio, a gente sempre traz uma frase para a gente terminar o raciocínio em cima dela. A frase de hoje é: persiga o resultado e agregue valor com o seu trabalho. A consequência disso chama-se sucesso. Luiz Namura, você de novo. Essa frase é sua de novo. Você é um grande pensador e concordo contigo. Eu acho que o sucesso tem várias vertentes, né? A gente vê muita frase sobre sucesso. Explique então o que você quis dizer aqui. Vou cair no lugar comum para depois elaborar um pouquinho. Acho que todo mundo já escutou o que eu vou dizer agora. Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. S vem antes do T. Portanto, companheiro, esse negócio de você dar um tiro para ter um sucesso pode acontecer, mas é raro para a maior parte das pessoas, é através do trabalho. O sucesso é o encontro da oportunidade com a competência. Isso é o conceito de sucesso. Então, oportunidade e competência. Oportunidade você consegue indo atrás, fazendo network, botando a cara a tapa, aparecendo para as pessoas lembrarem que você existe. Isso é a primeira parte do sucesso. São as oportunidades que você não espera cair no seu colo, você vai atrás dela. E a segunda parte é o trabalho, porque o trabalho é o que faz você ter competência fundamental para entregar aquilo que você pretende entregar e, portanto, gerar sucesso. Então, na minha concepção, sucesso é o encontro da oportunidade com a competência. A competência no estudo e no trabalho, a oportunidade no network. Aí você vai ter sucesso garantido. Realmente enriquecedor. Renato, pegando carona no Namura, eu queria que você, inclusive, adicionasse aqui de tudo que a gente discutiu, quais são os 3 pontos chaves, então, que a gente sai hoje como aprendizado e para quem também está nos assistindo, de como ter perenidade e maior chance de sucesso nas empresas. Muito bom. Eu acho que, primeiro, estou de acordo totalmente com as palavras do Namura. Obrigado pela aula aqui nesse podcast. Eu vivo, a gente tem que viver aquilo que a gente acredita. Esse é um ponto principal, principalmente o que a gente falou, né? A figura da mãe, né? A mãe, quando a mãe me ensinou, onde eu esteja, no ambiente que eu estiver, eu vou estar com esse aprendizado. Então, isso na empresa, a gente vive muito isso, são os valores. Segundo, pessoas, né? Muito, muito cuidado com as pessoas. É uma instituição realmente de ensino do que qualquer outra coisa, porque é o cliente que lá na frente, como o nosso driver, né? É o que para aquilo que a gente existe, é pelo cliente que a gente existe.
E terceiro é muita consistência, né? Eu uso uma frase lá na empresa, falo muito assim, consistência na turbulência. Assim, não tem, a gente está fazendo um paralelo aí com a aviação, né? Consistência na turbulência. Se o meu vendedor teve ali uma chance de falar, puxa, vou fazer uma venda, se eu der fazer um gatinho aqui, der uma enganadinha, eu vou conseguir uma venda, que eu vou ganhar uma grana, cara, não faça. Seja consistente. Não se arrisque, não caia nessa armadilha. Então, assim, acho que é muito, muito disso. Pessoas, trabalho, suor de trabalho, presença. Então, assim, tem uma frase que a gente usa muito aqui, né, tradicional, né? O olho do dono que engorda o boi. Então, assim, realmente, a presença é muito importante. Às vezes a presença de um líder, de um conjunto com liderado, uma decisão de segundos pode mudar a vida do liderado e pode mudar até a vida da empresa. E às vezes esse cara não está lá, esse líder está fora, está distante, está curtindo férias ou o dinheiro que ele recebeu ali. Então, assim, a presença é muito importante. Acho que no final de tudo é planejamento, pessoas, tudo com P, né? Cuidado com todos eles. Só complementando o Renato, são 3 P's que você tem que seguir: pessoas, produtos e processos. Também. Pronto. Com isso, pense nas pessoas, pense no seu produto que satisfaz as necessidades e crie processos eficientes, você constrói uma empresa. Pronto. Agora é a sua vez, que assistiu até aqui. Já pensou no seu negócio? Quais são os elementos chaves para o sucesso e um crescimento sustentável? Compartilha aqui com a gente, deixa seu comentário. A gente quer muito saber o que você aprendeu e quais são os seus maiores desafios hoje. E não se esqueça, segue todo mundo aqui na rede social, @LuizNamura, vários insights e vários cortes aqui do episódio. @Danilo Magri, também compartilho diariamente dicas sobre gestão e empreendedorismo. E o Renato é o @Renato da Pontes. Exatamente. Pontes com PONTZ. Renato da Pontes. Aproveita e já compra um consórcio lá também. Se não quiser comprar um consórcio, mas ir tomar um café com a gente, ou fazer uma ligação, a gente está à disposição. Perfeito. Então, pessoal, se inscreve no canal aí do Cérebro do Namura. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu, Renato. Valeu, Obrigado. Namura. Um abraço. Obrigado. Um abraço.